Fala pessoal, tudo certinho? Tranquilo? Galera, a gente fez uma série de vídeos sobre ligações químicas. Então falamos especificamente das ligações iônicas, das ligações covalentes, das ligações metálicas. Falamos também das características das ligações químicas. Então fizemos uma série de 4 vídeos ali onde a gente abordou vários conceitos sobre ligações químicas. Um conceito que de repente pode não ter ficado bem claro para vocês, que eu resolvi fazer um outro vídeo para esclarecer um pouquinho melhor, é sobre as ligações covalentes coordenadas, as antigas ligações dativas, tá? Galera, seguinte, esse termo dativa, ele não é mais utilizado, tá? Então a gente tem que cuidar muito quando a gente utiliza esse termo dativa, tá? Livros didáticos ainda utilizam esse termo, vários livros didáticos, mas ele não é mais um termo aceito, ok? Então fique atento, vocês vão encontrar em literaturas, vão encontrar em sites de internet, em várias videoaulas vocês vão encontrar, tá? Ele ajuda no entendimento, mas ele não é mais um termo oficial. É ligação covalente coordenada, ok? Beleza? Então tá, fazendo uma recapitulaçãozinha lá, galera. O que é uma ligação covalente? A gente estudou que ligação covalente ela é formada por um compartilhamento de pares de elétrons, certo? Então a gente sabe que a ligação covalente é uma ligação que envolve pares de elétrons. Então eu vou desenhar aqui compartilhamento de pares de elétrons entre dois átomos. Então eu vou desenhar 3 possibilidades aqui, ó. Tá? Na realidade, são 2 possibilidades, mas que eu vou alternar uma delas. Então, esse compartilhamento de elétrons pode acontecer entre 2 átomos, onde cada um compartilha um elétron, entra com uma participação de um elétron. Pode acontecer de uma forma, também pode acontecer de uma forma em que apenas um dos átomos compartilha um próprio par de elétrons. Ok? Então, existem essas 2 possibilidades aqui. Eu estou só apenas mudando o átomo que está compartilhando o seu par de elétrons. Tranquilo? Então, como uma forma mais simples de identificar essa ligação dativa, o pessoal utilizou essa ligação covalente coordenada, o pessoal acabava utilizando esse termo dativa aí, tá? E acabava representando essa ligação de uma forma um pouquinho diferente. Então, uma ligação covalente, normal, né, digamos assim, ela é feita através do compartilhamento de um par de elétrons, onde cada átomo compartilha um elétron, ok? A ligação covalente coordenada, que antigamente era chamada de dativa, que é essa onde um par de elétrons é compartilhado por um único átomo, era representado por uma setinha. A gente costumava usar uma setinha ali para representar essa ligação, tá? Independente de qual átomo que está compartilhando o seu próprio par de elétrons. Então, antigamente se utilizava essa representação, que hoje ela não é mais aceita, tá? Então, como é que fica essa representação atualmente? Ela fica igual a uma ligação covalente normal. Tá? Então, se eu desenhar esses átomos aqui novamente, ó, a gente pode fazer da seguinte forma. Vou representar aqui de novo ó, o átomo A e o átomo B, e aqui o átomo A e o átomo B. Como é que é a representação correta dessa ligação? É idêntica à de cima, essa aqui, ó. O par de elétrons, independentemente de qual átomo que ele vem, ele vai seguir a mesma representação. Então, eu vou ter essa ligação aqui, certo? Essa representação que a gente vai ter aqui como uma ligação covalente coordenada. Professor, qual que é a diferença, então, dessas 2 representações para essa? A representação não tem diferença nenhuma. A ligação continua sendo uma covalente, só que a gente chama de covalente coordenada. Por quê? Porque a diferença é que os elétrons vêm de um único átomo. Os elétrons da ligação vêm de um único átomo, ok? Aí você pode perguntar, tá, professor, como é que eu vou saber se uma ligação é covalente normal ou se ela é uma covalente coordenada? Aí você vai saber, pessoal, a hora que você montar as fórmulas eletrônicas de Lewis, e aí sim, principalmente trabalhando com a regra do octeto, a gente consegue identificar quando que esse átomo vai, quando que em uma molécula vai existir uma ligação covalente coordenada ou não. E é o que nós vamos fazer agora, ok? Beleza? Bora lá então. Galera, então é o seguinte, eu vou começar aqui com alguns exemplos mais simples, tá? Como eu até usei lá nas nossas aulas, o exemplo eu vou pegar aqui o exemplo do nosso ozônio, tá? O gás ozônio, que a forma molecular do gás ozônio, né, é o nosso O3. São 3 átomos de oxigênio unidos aí, beleza? Então, quando a gente for... primeira coisa, então, é a gente identificar quantos elétrons existe ali na camada de valência do oxigênio, já que o ozônio é formado por 3 átomos de oxigênio, e quando a gente fala de ligação química, a gente vai estar sempre utilizando os elétrons da camada de valência, beleza?
Pessoal, você indo lá na tabela periódica ou fazendo a distribuição eletrônica do oxigênio, onde o oxigênio tem número atômico 8, certo? A gente vai ver lá que a distribuição eletrônica dele fica 1s2, 2s2, 2p, 2p4, certo? Então, 8 elétrons aí na camada de valência. Então, identificando a camada de valência, opa, faltou 2 aqui, né? Ela é a segunda camada, é a camada de valência do oxigênio com 6 elétrons, beleza? Então, vamos desenhar aqui, ó. Vou colocar aqui na tela um oxigênio e vou separar esses 3 oxigênios, lado a lado, beleza? Então, tá. Cada oxigênio a gente sabe que tem 6 elétrons na camada de valência. Então, vou desenhar aqui os elétrons do oxigênio, tá? Vou desenhar esse aqui de vermelho, 1, 2, 3, 4. Pessoal, a distribuição pode ser aleatória, mas é sempre bom você colocar elétrons voltado para o outro átomo, já que na ligação covalente a gente vai ter compartilhamento de elétrons, beleza? Então, vou desenhar o elétron referente a cada oxigênio com uma cor diferente para a gente poder identificar quais são de quem são esses elétrons, beleza? Então, vamos lá, então. Vou pegar um roxinho aqui. Então, vou colocar os 6 elétrons para cada átomo de oxigênio. Aí você vai fazer o seguinte, você vai começar essas ligações químicas sempre pelos átomos da extremidade, tá? E vamos, por enquanto, respeitar a regra do octeto. Por que nós vamos respeitar a regra do octeto, galera? Lá nas aulas de ligação covalente, eu falei para vocês que os átomos que passam a não respeitar mais a regra do octeto em relação a ter mais de 8 elétrons na camada de valência, é quando eu tenho elementos a partir do terceiro período da tabela periódica, certo? E o oxigênio está no segundo período da tabela periódica. Então, ele vai respeitar a regra do octeto, ok? Então, nós temos aqui que respeitar a regra do octeto. Vamos lá, então. Começando sempre estabilizando os elétrons dos átomos das extremidades, respeitando aí o octeto. Então, esse átomo da esquerda, esse átomo de oxigênio da esquerda, tem 6 elétrons. Então, ele precisa de mais 2, certo? Então, ele vai compartilhar um par de elétron aqui, cada um entrando com um par de elétron, e aqui vou ter mais um compartilhamento de pares de elétrons, certo? Beleza, então esse oxigênio ficou com 8 elétrons, os 6 dele mais os 2. Esse oxigênio tem os seus 6, mais os outros 6 elétrons também está com 8. Então, pessoal, esse átomo de oxigênio está com 8 elétrons, está estável. Este átomo de oxigênio também está estável. Se os dois estão estáveis, teoricamente eles não poderiam mais realizar ligações químicas, certo? Mas eu tenho ainda um outro átomo de oxigênio aqui que precisa de elétrons para se estabilizar, né? É aí que eu vou ter uma ligação covalente coordenada, certo? E essa ligação covalente coordenada ela só existe quando eu tenho um átomo que tem elétrons disponíveis, elétrons que não estão fazendo nenhum tipo de ligação. Então, átomos que possuem elétrons não ligantes, que a gente fala aí, ou elétrons disponíveis, aí sim ele pode fazer um compartilhamento de elétrons através de uma ligação covalente coordenada, aonde ele vai compartilhar o seu próprio par de elétrons, certo? E quem que vai compartilhar? Sempre aquele átomo que já está estável. Então, esse oxigênio do centro, que está estável, ele pode compartilhar o seu próprio par de elétrons, que é aonde a galera representava, a gente costumava representar por uma setinha, certo? Então, é como se esse átomo de oxigênio está emprestando o seu próprio par de elétrons. Tá? Então, ele passa a ter os seus 8 elétrons, porque esse par de elétrons pertence a ele, mas está sendo emprestado para o átomo da direita. Então, o átomo da direita, de oxigênio da direita, também passa a ter 2, 4, 6, 8 elétrons. Beleza? Pessoal, como que isso é mais fácil de entender? Porque assim, sempre que a gente tem uma ligação covalente, os elétrons que estão fazendo as ligações químicas, eles pertencem a toda a molécula. Então, na realidade, eles estão pertencendo a toda a molécula. Beleza? Se a gente fosse meio que representar a eletrosfera, tá? De uma forma bem grosseira, tá, pessoal? Fazendo aí, tentando identificar os elétrons, as eletrosferas de cada átomo, a gente poderia fazer o seguinte, ó. Esse oxigênio que está aqui na esquerda, que eu vou representar como vermelho, ele está fazendo, as ligações dele estão envolvendo todos esses elétrons, certo? Para o átomo aqui do centro, que a gente desenhou em verde, ele está envolvendo todos esses elétrons aqui, ó. Beleza? E já o átomo da esquerda, que a gente colocou da direita, né, que nós colocamos em roxo, ele está envolvendo, as suas ligações estão envolvendo todos esses elétrons aqui. Opa. Está envolvendo todos esses elétrons aqui. Beleza? Então, é como se, na realidade, os elétrons estão fazendo parte de toda a molécula. Então, dessa forma, todos os átomos de oxigênio passam aí a ter
é 8 elétrons na sua camada de valência. Beleza? Tranquilinho? Pessoal, mas, repito, essa representação aqui não se usa mais, certo? Não se usa mais essa representação aqui de ligação dativa, nem o termo dativa. Então, você pode até montá-la para facilitar para você identificar quando que uma ligação é coordenada, quando uma ligação covalente é coordenada, certo? Antigamente chamado de dativa. Mas como é que ficaria a representação certa? Então, a representação certa ficaria dessa forma. Ó. Eu tenho o oxigênio com seus 6 elétrons ali, tranquilo? Seus 6 elétrons, fazendo aqui uma ligação dupla com outro átomo de oxigênio, né? O qual empresta o seu próprio par de elétrons para o oxigênio aqui da direita. Que eu vou jogar os eletrozinhos dele aqui para facilitar. Beleza? Então, temos aqui a fórmula estrutural de Lewis para para essas moléculas de ozônio. Representando, então, a forma estrutural, a gente tem essa composição aqui, ó. Oxigênio, dupla O, ligação simples, oxigênio novamente. Então, essa é a fórmula estrutural. Fórmula eletrônica de Lewis, fórmula estrutural. Sendo que essa fórmula, galera, ela está em ressonância. O que é uma ressonância, pessoal? É quando eu tenho uma ligação dupla e uma simples. Sempre que eu tenho essa alternância, ligação dupla e simples, na verdade, essa ligação dupla aqui, ela está alternando de lado, ela está, na realidade, por toda a molécula. Então, eu posso representar dessa forma, ou posso representar desta forma, que é a mesma coisa, tá? São estruturas de ressonância, beleza? Então, é a mesma molécula, é igualzinho. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, você vai sempre saber se uma ligação se uma molécula faz ligação coordenada ou não, montando essa molécula e vendo sempre se vai ter algum átomo que não está estabilizado e os outros átomos já estão estabilizados em relação à regra do octeto. Então, aquele átomo que não está estabilizado vai ter que receber um par de elétrons de um único átomo pertencente àquela molécula. Beleza? Vamos fazer outros exemplos aí, então. Vamos lá, galera. Um outro exemplo que a gente pode fazer, pessoal, então, é da molécula de monóxido de carbono, aí, ó, nosso CO. Tá? CO é bastante tóxico, né? Inclusive no ano de 2009 ali, a gente teve, infelizmente, né, diversos óbitos em relação à inalação de monóxido de carbono. Né? O monóxido de carbono tem uma alta afinidade ao ferro da hemoglobina, então ele substitui facilmente o oxigênio na hemoglobina, né? Então, na realidade, ele não deixa que o oxigênio se coordene na hemoglobina. Então, quando a gente inala monóxido de carbono, o monóxido de carbono se liga com uma força muito grande ao ferro da hemoglobina e impede o transporte de oxigênio. Então, onde as pessoas aí acabam indo a óbito devido à falta de oxigenação do órgão no sangue, né? Formam um composto chamado carboxihemoglobina, beleza? Bora lá então. Então, como é que é a estrutura desse monóxido de carbono? Primeiro de tudo, você vai lá na tabela periódica e vai identificar os elétrons da camada de valência dos átomos que compõem a molécula. Carbono, número atômico 6, oxigênio, número atômico 8. Então, fazendo a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p2, certo? Para o oxigênio, 1s2, 2s2, 2p4. Então, identificando aí a camada de valência, para cada segunda camada, certo? Então, a gente identifica aí a quantidade de elétrons na camada de valência para cada um. Carbono 4 elétrons na camada de valência e o oxigênio 8. Então, vamos botar os dois lado a lado aqui, ó. Tá? Vamos botar os dois lado a lado e vamos distribuir os elétrons de cada um. Então, eu vou pegar aqui um vermelhinho para o carbono e já joga alguns elétrons já para o lado, mais próximo da molécula que a gente está fazendo a ligação, tá, pessoal? Que a gente vai fazer as ligações, fica mais fácil a gente identificar, tá? Vou pegar uma outra cor aqui, vou pegar um azul, então, para a gente ficar mais fácil. Vou jogar aqui os 6 elétrons. Certo? Beleza. Então é o seguinte, vamos começar a estabilização. Vou fazer uma ligação aqui. Então, o oxigênio precisa de mais 2 elétrons, o carbono precisa de mais 4. Então, beleza. Então, vamos fazer uma ligação aqui, compartilhamento de elétrons, certo? Então, tá. Agora, o oxigênio tem 2, 4, 6, 7. O carbono tem 2, 4, 5. Então, o oxigênio tem 7. Então, vou fazer mais uma ligação aqui. Fechou. Tranquilo. Então, agora o oxigênio tem 2, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio se estabilizou, certo? Mas o carbono, ele está com 2, 4, apenas 6 elétrons.
Lembrando que ambos os átomos são da segunda camada da tabela periódica, portanto, não existe a possibilidade de eu ter expansão da camada de valência, de eu fazer mais de 8 elétrons, de eu ter mais de 8 elétrons na sua camada de valência. Então, aqui a gente tem que respeitar a regra do octeto, certo? Mas o oxigênio já obedeceu a regra do octeto agora, só que o carbono não. Mas, lembrando aí então, que o oxigênio tem elétrons aqui disponíveis para serem emprestados. Então, ele pode fazer esse empréstimo de elétrons para o carbono. Então, o oxigênio pode emprestar um par de elétrons, para o átomo de carbono, que é onde a gente representava a tal da ligação dativa, mas que hoje a gente trata como uma ligação covalente coordenada. Galera, então repito, para facilitar o seu entendimento, você pode primeiramente montar dessa forma, mas não é uma forma correta de representação, ok? Então a gente pode arrumar aqui, ó. Então podemos desenhar o carbono, né? Vou redesenhar aqui, colocar os elétrons do carbono, agora a gente já sabe mais ou menos como é que vai ser a organização, né? Vamos colocar o oxigênio desse lado e vou desenhar os elétrons aqui do oxigênio, já de uma forma mais fácil para a gente poder identificar as ligações. A gente sabe que essa ligação vai ser a coordenada, então já vou distribuir aqui pelos mais próximos ao átomo de carbono, certo? E a gente fecha aí as ligações, ó. Então tem uma ligação sendo feita aqui, que é uma ligação coordenada, onde o oxigênio presta o seu próprio par de elétrons, e as ligações covalentes aí que a gente chama popularmente de normais, né? Uma ligação covalente normal é onde cada átomo entra com um elétron, formando aí um compartilhamento de pares de elétrons. Beleza, galera? Então a gente tem aqui uma ligação, tem a estrutura de Lewis, e a gente pode representar aqui a fórmula estrutural para o nosso CO, e temos aqui a fórmula molecular, então aqui a fórmula molecular para o CO. Fórmula eletrônica de Lewis, fórmula estrutural e a fórmula molecular. Vamos lá então, galera. Pegando um terceiro exemplo, então, vou pegar uma molécula do ácido nítrico, tá? Um ácido bem comum aí na química, beleza? Um ácido relativamente forte, tá? Ácido nítrico. Galera, então é o seguinte, primeiro de tudo, repetindo, você vai identificar aí quantos elétrons cada um tem na camada de valência. Agora eu vou dar uma acelerada aqui, porque a gente já estudou essa parte, fizemos até uma revisãozinha anteriormente, mas a gente sabe que é o seguinte, que o hidrogênio, né, tem apenas um elétron na camada de valência, o nitrogênio tem 5 elétrons, tá? Vou até colocar aqui para ninguém falar que eu estou colocando errado, né? Ó, elétrons na camada de valência, eu vou chamar de CV, né? E o oxigênio, a gente sabe que são 6 elétrons na camada de valência, certo? Beleza, então vamos lá. Olha só, galera. Agora é o seguinte, a gente vai sempre colocar, quando a gente tem uma molécula que tem mais de um átomo, a gente vai colocar sempre aquele que está em menor quantidade na parte central, né? Bom, nesse caso eu tenho 3 átomos de oxigênio, um de nitrogênio e um de hidrogênio. Bom, tem um hidrogênio e um nitrogênio. Quem que eu vou botar na parte central? Aí sempre o mais eletronegativo, tá? Buscando um pouquinho lá de eletronegatividade na tabela periódica, o nitrogênio é um átomo mais eletronegativo. Então eu vou colocar o nitrogênio aqui e agora eu vou distribuir. Então eu vou colocar o nitrogênio aqui e agora eu vou distribuir os outros átomos aí para as extremidades, beleza? Então eu vou colocar um oxigênio aqui, vou colocar um oxigênio aqui, vou jogar um oxigênio aqui e vou colocar um hidrogênio aqui, tá? Pessoal, por que eu coloquei o hidrogênio ao lado do oxigênio, tá? Mais para frente nós vamos aprender os conceitos de ácidos e bases. A gente vai ver que os ácidos diarrênios em sua fórmula, quando a gente representa a fórmula molecular dos ácidos diarrênios, a gente identifica um ácido diarrênio justamente por ele começar, sua fórmula molecular começar com hidrogênio, tá? Mas isso nós vamos aprender mais para frente, pode ficar tranquilo, tá? E sempre nos ácidos, o hidrogênio está ligado a um oxigênio. Por isso que eu não coloquei aqui o hidrogênio ligado ao nitrogênio. Em um ácido, o hidrogênio sempre vai estar ligado ao oxigênio, tá? Mas tranquilo, vai com calma, isso a gente vai aprender mais para frente, tá? Beleza, bora lá então. Vamos distribuir os elétrons para cada átomo, tá? Então vamos pegar algumas cores aqui. Vamos começar com hidrogênio só tem um átomo, só tem um elétron, beleza? Vamos lá. O oxigênio a gente sabe que são 6, né? Então vou começar a colocar aqui 3, 4, 5, 6. A gente sabe que o nitrogênio são 5, né? Então vou sempre jogar aqui mais próximo dos átomos aos quais ele já vai ter que fazer a ligação, né? E vou repetir aqui em verdinho os oxigênios,
são os demais oxigênios que a gente tem aqui. Então, sempre aqui jogando os elétrons mais próximos dos átomos ao qual ele vai fazer a ligação química. Beleza? Tranquilo. Bora lá então, galera. Sempre começando agora, então de novo, vamos identificar. Os átomos pertencem a qual período da tabela periódica? O hidrogênio é o primeiro período, o nitrogênio e o oxigênio é o segundo período. Então, não existe a possibilidade da expansão da camada de valência. Então, nós vamos respeitar a regra do octeto. Beleza? Bora lá então. Então, vamos lá. Começando pela extremidade. Vou começar pelo hidrogênio porque ele tem menos elétrons, fica mais fácil de a gente estabilizar ele, né? Computar aí quantos elétrons ele precisa para estabilizar. E no caso do hidrogênio, ele não respeita a regra do octeto, ele vai se estabilizar com 2 elétrons, ficando aí com a configuração eletrônica do gás hélio, certo? Vamos lá. Então, ele já tem 1 elétron, então ele quer mais 1 elétron. Então, vou fazer aqui o compartilhamento com o oxigênio. Então, esse hidrogênio se estabilizou. Aí, eu vou na sequência, sempre com os átomos que eu já estou fazendo as ligações, tá? Então, eu vou continuar com esse oxigênio. Agora, ele tem 2, 4, 6, mais o oxigênio, mais o elétron aqui, que ele compartilhou com o hidrogênio. Então, são 7 elétrons. Então, ele precisa de mais 1. Então, vamos fazer mais uma ligação aqui. Beleza, tá? Então, temos agora esse oxigênio se estabilizou, certo? O hidrogênio se estabilizou, esse oxigênio se estabilizou. Vamos para o nitrogênio. O nitrogênio tem 1, 2, 3, 4, 5, seus 5, mais 1, 6. Então, ele está com 6. Ele precisa de mais 2. Então, agora pode escolher ou esse oxigênio ou esse, tanto faz. Eu vou pegar o da direita, né? O nitrogênio precisa de mais 2 ligações, então eu vou fazer mais 2 ligações com esse átomo aqui. Beleza. Fez as 2 ligações, agora o nitrogênio também ficou com os seus 5, 6, 7, 8 elétrons. Então, fechou, se estabilizou. Então, todos esses átomos que estão aqui em cima, pessoal, estão estáveis. Mas, em relação ao octeto, né? Mas eu tenho ainda um oxigênio para fazer ligação que não está estável. Beleza? Ele ainda não tem elétrons, tem 8 elétrons na sua camada de valência, ele precisa dos 8 elétrons. Então, eu posso levar em consideração, lembrar da ligação covalente coordenada, uma vez que o átomo de nitrogênio ele ainda possui elétrons aqui disponíveis para fazer ligação. Então, eu posso pegar esse par de elétrons do nitrogênio e fazer uma ligação coordenada em direção ao oxigênio, certo? A nossa antiga dativa, tá? Então, aí a gente pode agora, identificando quais as ligações que existem, fazer, então, a nossa estrutura de Lewis correta, sem essa setinha que não existe mais, e da forma que a gente acabou de montar direitinho. Então, vamos ter aqui, ó, a ligação hidrogênio-oxigênio, certo? Onde a gente vai ter aqui todos os elétrons. Daqui eu parto para uma ligação com o nitrogênio, onde o nitrogênio vai estar emprestando o seu próprio par de elétrons para o oxigênio, certo? Então, vou colocar aqui os 6 elétrons do oxigênio e o seu compartilhamento aqui do próprio par de elétrons do nitrogênio, e aqui o nitrogênio fazendo mais 2 ligações com o oxigênio da extremidade, certo? Então, agora sim a gente tem a estrutura de Lewis correta, tá? Essa aqui é a representação correta, certo? Então, essa a gente não usa mais, repetindo, eu a uso para facilitar o entendimento de vocês, mas essa é a representação correta, então temos aqui a estrutura de Lewis. E fazendo aqui, nós podemos aqui fazer a representação da fórmula estrutural, né? Que ficaria dessa forma aqui. Eu já vou até representar utilizando a geometria da molécula de forma mais correta. Nós vamos aprender geometria molecular mais para frente. Beleza, galera? Tranquilinho? Ficou mais fácil aí de a gente poder identificar quando que existe uma ligação covalente coordenada ou não, certo? Beleza? Galera, mas assim, ó, não existe diferença entre uma ligação covalente normal e uma ligação covalente coordenada, tá? Quimicamente falando, não existe diferença, beleza? A única diferença que a gente fala é porque o par de elétrons ele vem na ligação covalente coordenada, o par de elétrons está vindo de um único átomo. E na ligação covalente normal, o par de elétrons compartilhado tem um elétron de cada átomo, certo? Beleza? Valeu, galera. Abraço. Até a próxima.